estou em Bruxelas, na capital da Bélgica, para visitar o que é considerado por muitos como o museu mais bonito e melhor de automóveis do mundo, o Auto World. Localizado no Parque do Cinquentenário, ao lado do Arco do Triunfo do Palácio, o museu está instalado em um edifício histórico que serviu de garagem para o exército alemão na Segunda Guerra Mundial e hoje abriga uma coleção permanente formada por mais de 300 automóveis de diferentes marcas e lugares de procedência. Dividida em 2 andares do edifício, a coleção está organizada em 12 zonas principais, que permitem ao visitante recorrer à história automobilística desde sua origem no final do século XIX, passando pela Belle Époque, a Grande Guerra, os Anos Loucos, os anos 30, a Segunda Guerra Mundial, a década dos 50 na Europa, a parte dos carros americanos, o American Dream Cars, dos 50 aos 70, até modelos contemporâneos, que prefiguram o automóvel das próximas décadas. Como vocês podem ver, uma verdadeira viagem no tempo, que ainda inclui veículos de tração animal, as carruagens clássicas, motocicletas e um espaço dedicado aos carros de corrida. Hoje sabemos bem que a invenção do automóvel representa uma grande revolução para a mobilidade humana e foi responsável por uma transformação de hábitos da sociedade, dando liberdade ao homem e sendo parte importante da rotina e história de indivíduos e famílias. Porém, como em quase toda evolução significativa, no final do século XIX, o motor a combustão enfrentou resistência para substituir cavalos e carroças. Na Inglaterra, criaram a Lei da Bandeira Vermelha, para que os motoristas que quisessem circular pelas ruas de Londres fossem obrigados a contratar uma pessoa que iria alguns metros à frente do seu carro com uma bandeira vermelha, avisando aos pedestres que um perigo se aproximava, a uns 4 km por hora, limite de velocidade da época. E em 1912, o rei da Alemanha, Kaiser Wilhelm II, chegou a dizer que acreditava mais no cavalo e que o automóvel seria uma invenção passageira. Nesse momento, o automóvel era um vilão. As pessoas não estavam acostumadas com essas máquinas passando pelas ruas, que faziam muito barulho e ainda assustavam os animais. É muito curioso ver a evolução dos carros, que no começo do século XX, entre 1900 e 1910, eram basicamente as típicas carroças, que tinham sido desenhadas para serem puxadas por cavalos. Logo, incorporaram um motor a combustão e pouca coisa a mais. Fabricado artesanalmente, o automóvel era visto com desconfiança. Não passava de um brinquedo barulhento, perigoso e muito caro. Por mais que encontrasse resistência, a primeira revolução da mobilidade não poderia ser negada. O cavalo na frente da carroça foi aos poucos substituído pelo motor. Nos anos 20, já começaram a pensar nos carros de outra forma. Uma prova disso foi o Ford Model T, que popularizou e revolucionou a indústria automobilística, primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo. O pioneiro Henry Ford implantou a linha de montagem e a produção em série, revolucionando o setor. O custo de produção desses tipos de veículos caiu drasticamente e o motor a combustão se consolidou. Um dado curioso é que muitos comparam o impacto na indústria do Ford Model T com o Tesla Model 3. A verdade é que a partir desse período, o automóvel começou a ser bem visto e se tornava objeto de desejo de muitos. Ao longo das décadas seguintes, grandes avanços tecnológicos da indústria automobilística foram obtidos, e a engenharia automobilística projetou veículos eficientes, rápidos, seguros e confortáveis. A chegada dos computadores melhorou o gerenciamento do funcionamento mecânico dos carros e permitiu maior controle do tráfego urbano e rodoviário.
Entretanto, apesar de toda sua evolução, o automóvel chegou ao final do século XX novamente como vilão, desta vez por congestionar, poluir, ferir e matar. Depois deste século de evoluções, chegou o momento da segunda grande revolução da mobilidade. E não, eu não estou falando da substituição do motor a combustão pelo elétrico, porque os carros elétricos não são uma invenção dos anos 2000, e no museu existe uma zona especial sobre algum dos principais carros elétricos da história. Os primeiros foram construídos no século XIX, e no início do século XX, uma das empresas que fabricavam carros elétricos nos Estados Unidos era a Detroit Electric. Esse modelo exposto no museu é um Detroit Electric de 1916, 100% elétrico, com uma velocidade máxima de 40 km por hora e uma autonomia de 130 a 150 km. Nada mal para a época, mas claro, com uma velocidade bastante baixa para os padrões atuais. Foi um carro vendido principalmente para motoristas e médicos que queriam uma partida confiável e imediata, sem a trabalhosa partida manual com uma manivela, que era necessária nos primeiros carros com um motor de combustão interna. Muitos acreditaram no potencial dos carros elétricos na época, mas depois da produção em massa do Ford Model T e do boom do petróleo, o motor a gasolina prevaleceu. Porém, ao longo das décadas seguintes, as crises de petróleo e o início da preocupação com o meio ambiente não deixou o sonho do carro elétrico morrer. Outro veículo exposto é o Toyota Prius, de 1997 a 2003, o primeiro carro híbrido produzido em massa, com 2 motores, um a gasolina e outro elétrico. Esse carro foi pioneiro na redução de emissões de gases poluentes, apenas 89 gramas de CO2 por quilômetro, pois a energia proveniente da desaceleração, que seria dissipada em forma de calor, é aproveitada para alimentar o motor elétrico. Esse modelo é da primeira geração da montadora japonesa, que continua fabricando o Prius e já está na 4ª geração. Na sequência da exposição, vemos o Volkswagen Golf Blue Emotion, a versão 100% elétrica do carro mais popular da Europa. Apresentado pela marca alemã em 2010 e lançado 3 anos mais tarde, Volkswagen não poderia ficar de fora do mercado de carros elétricos. Com baterias de capacidade de 26,5 kWh e uma autonomia de 150 km, esse carro foi pensado para um uso urbano e apresentava uma velocidade máxima de 135 km por hora. O museu só apresenta esses 3 modelos históricos de carros elétricos. No momento, nenhuma menção aos modelos Tesla. Mas eu acho que não vão demorar muito para adicionar um modelo desta marca americana que está revolucionando o mercado automobilístico. Afinal, depois do enorme sucesso do Tesla Roadster e Model S, outras grandes e tradicionais marcas tiveram que renovar seus esforços em pesquisa e inovação para desenvolver modernos carros elétricos. Agora, em 2020, desde BMW a Ford, todos produziram ao menos um carro 100% elétrico. Mas afinal, qual é a segunda grande revolução da mobilidade que veremos nos próximos anos? O somatório dos sistemas eletrônicos incorporados ao automóvel já nos dá uma ideia do que será o veículo 100% autônomo, ou seja, o computador no lugar do motorista. Com incontáveis vantagens, será possível aumentar a segurança ao eliminar o fator humano e a margem de erro e minimizar a possibilidade de distrações, cansaço e embriaguez. Pode ser que assim vamos voltar a ver os carros sem volante, como as carruagens de 1900 que vimos antes. Se na primeira revolução o cavalo à frente da carroça foi substituído pelo motor, na segunda, o computador vai substituir o cavalo atrás do volante. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e me conta nos comentários o que você acha que vai acontecer com os carros nos próximos anos.
E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau!